Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Júnior Pimentel e você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Eu estou fazendo o estudo do livro de Provérbios e o tema de hoje é o coração. Nós vamos fazer o estudo do capítulo 4 e nós vamos falar do coração, sobre o coração sendo a sede do intelecto, da inteligência, o coração sendo a sede das emoções e o coração sendo a sede das vontades. E depois no final eu vou fazer uma análise breve do capítulo 4 todo, um estudo completo do capítulo de número 4. Então, antes de eu começar essa aula, eu quero agradecer a sua presença, eu quero agradecer você ter chegado aqui a este canal, e eu convido você a se inscrever, a deixar seu like, a compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas, porque assim é uma forma de gratidão, é uma forma de você lançar também a semente e de você receber essa semente que está sendo plantada no seu coração. Também te convido a assistir as outras aulas que já estão gravadas aqui sobre a introdução do livro de Provérbios, Provérbios capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 e hoje, como eu falei, o capítulo 4. E nós vamos começar, para abordar essa temática, ler Provérbios capítulo 4, versículo de número 13, que diz assim, Provérbios, corrigindo capítulo 4, versículo de número 23, que diz assim: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, as fontes da vida. Então, Salomão escreveu esse texto, um texto muito sábio que pode ser aplicado na nossa vida. E quando está falando de coração aqui, não está falando de coração no sentido órgão, mas está falando do coração no sentido amplo. Na Bíblia Sagrada fala sobre o íntimo do ser, do homem e da mulher. É a parte interior do homem e da mulher. E o coração sendo a sede do intelecto, dos pensamentos, da inteligência, o coração sendo a sede das emoções, o coração sendo a sede das emoções e do sentimento, e o coração sendo a sede da sua vontade. Então, quando eu olho esse texto, e eu já penso nesse primeiro ponto, quando fala sobre o coração, e esse texto poderia ficar assim: sobretudo o que deve guardar, guarde os seus pensamentos. Sobre tudo que deve guardar, guarde as suas emoções, guarde os seus sentimentos. Sobre tudo que você deve guardar, guarde as suas vontades. Quando eu olho para esse texto, e eu já coloco assim, quando eu falo que o texto, quando fala sobre o coração, fala desse sentido geral, desse sentido mais amplo, quando fala dessa parte interior, eu vejo lá em Lucas capítulo 6, versículo 45, fala que o homem do seu bom tesouro, do interior do seu coração, tira o bem, e do seu mau tesouro, do interior do coração do homem, ele também tira aquilo que é mal, porque a boca fala do que o coração está cheio, então fala que desse interior é tirado. E quando eu olho, por exemplo, Marcos capítulo 7, versículo 20 ao versículo 23, esse texto eu vou ler, diz assim: e dizia, o que sai do homem, isso contamina, porque de dentro do coração do homem procede os maus pensamentos, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, quando Jesus já falou, ele falou naquela época, ele traz uma ilusão muito bem clara, e ele vai falando desse processo, por exemplo, do coração do homem, do interior do homem procede os maus pensamentos. Ele já começa com a questão do pensamento, começa com a questão da mente, começa com a questão da parte intelectual. Depois ele vai falando sobre prostituição, lascívia, avareza, ele vai falando ali das outras partes que já estão mais vinculadas à questão das emoções, dos sentimentos e da própria vontade. Então, pega esse contexto de uma forma geral. E aí eu vou trazer hoje 3 pontos, na verdade são 4. O primeiro ponto que eu vou falar, do coração como a sede do intelecto, o centro do intelecto, dos pensamentos, como eu abordei agora. O segundo ponto, o coração como a sede das emoções e dos sentimentos. E o terceiro ponto, o coração como a sede da vontade. E no final eu vou ler o capítulo todo, porque eu estou fazendo assim, e eu vou trazer um breve resumo bem rápido do capítulo 4 de Provérbios. Então eu te convido, você que está aí, você pode pegar também a sua Bíblia e você possa comigo examinar os textos, porque eu separei muitos textos, não vou ler todos, mas na grande parte aqui eu vou estar lendo e vou estar compartilhando com vocês. Então, o primeiro ponto, o coração como centro de intelecto. Então existem vários textos que falam do coração, dessa parte íntima, falar da questão de guardar, como eu falei, guardar os pensamentos, guardar aquilo que
que você pensa. E a gente sabe, quando a gente conversa com a maior parte das pessoas, e se eu for te explicar, se você for ver também várias pesquisas analisado, que como é que a informação chega, por exemplo, nos meus pensamentos. Como é que os meus pensamentos são alimentados? Basicamente, você sabe que é pelos 5 sentidos. E o órgão mais próximo do cérebro, ou que possa vincular sua mente ou atividade cerebral, que é o pensamento, você vai ver que é os olhos. A informação que entra pelos seus olhos, pelo aquilo que você ouve, pelo aquilo que você toca, sente, ou até pelo aquilo que você pelo próprio paladar. Então isso aí vai alimentando os pensamentos, vai alimentando as suas emoções e praticamente a sua vontade. Mas na primeira parte assim, e existem vários textos, por exemplo, eu escrevi várias coisas aqui, compartilhar com vocês, por exemplo, o coração como centro, a sede do intelecto. As pessoas sabem as coisas no coração, como está em Deuteronômio 8:5. Oram no coração, como está em 1 Samuel 1, versículo 12 e 13. Medito no coração, Salmo 19:14. Escondem a palavra de Deus no coração, Salmo 119:11. Maquinam males no coração, Salmo 40, verso 2. Guardam a palavra da sabedoria no coração, como está aqui em Provérbios 4:21. Pensam no coração, como está em Marcos 2:8. Duvidam no coração, Marcos 11:23. Confere as coisas no coração, Lucas 2:19. Crê no coração, Romanos 10:9. Cantam no coração, como está em Efésios 5:19. Todas essas ações do coração são primordialmente fatos e envolvem a mente. Então eu separei muitos textos, mas de uma forma sucinta, de uma forma breve. Quando fala de coração, fala dessa questão do intelecto, fala simplesmente da questão do pensamento. E esses textos aqui que eu separei, por exemplo, eu vou pegar um aqui que está em Provérbios, capítulo 6, fala que o Senhor abomina as 6 coisas que aborrece o Senhor. Mas no versículo 18 diz assim: o coração que maquina pensamentos maus. Coração que maquina pensamentos maus. E quando eu olhei aqui no texto que eu falei para vocês, por isso que é importante você ter o texto aí da Bíblia Sagrada, para você anotar, como fala, as pessoas sabem as coisas no coração. Porque isso está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5. Olha o que diz em Deuteronômio 8, versículo de número 5, diz assim: confessa, pois, no teu coração, que como o homem castiga o seu filho, assim castiga o Senhor. Confessa, pois, no teu coração, no teu pensamento. Por quê? O coração sabe todas as coisas. O pensamento sabe todas as coisas. O teu processo de memória, o teu processo de raciocínio está guardado. Então confessa, pois, no teu coração, porque no teu interior você sabe o que você fez de correto e você sabe o que você fez basicamente de errado. Em 1 Samuel, quando fala que ora no coração, 1 Samuel 12:13, fala quando Ana estava orando no templo. Ela estava ali só mexendo a boca, chorando, mas o texto fala que ela orava no seu coração. Orar no seu coração como? Orava no seu pensamento. No seu pensamento, Ana falava com Deus. Então tem mais o texto. A Bíblia fala que no Salmo 19, versículo 14, olha o que diz no Salmo 19, versículo 14. Olha o que diz no Salmo 19, versículo 14. Seja agradável as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha, libertador meu. Então o que acontece? Fala que no coração a pessoa medita. Mas quando fala no coração, eu estou meditando no meu órgão? Não, eu estou meditando no meu pensamento. O processo de pensamento, o processo reflexivo. Quando eu leio um texto, eu fico refletindo. Então, no meu coração, está dizendo aqui, na minha mente, nos meus pensamentos, eu faço essa meditação diante do Senhor. Então, como eu falei, maquino maus, as pessoas guardam a palavra no coração, como está lá no Salmo 119, versículo 11, que fala ali: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu guardo a tua palavra na minha mente, eu reflito, eu raciocínio através da tua palavra, e essa palavra fica guardada na minha mente, para que eu não possa pecar contra ti. Quantos outros textos falam sobre o coração, como essa parte interior do pensamento? Por exemplo, Marcos, capítulo 2, versículo 8. Olha o que diz Marcos 2:8. Deixa eu pegar aqui o texto rápido. Marcos 2:8. Olha o que diz Marcos 2:8. Marcos 2:8. E Jesus, conhecendo em seu espírito que eles arrazoavam entre si, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Esses textos falam Marcos 2 fala do paralítico de Cafarnaum, quando Jesus estava numa casa e 4 homens trouxeram o paralítico e desceram ele ali diante de Jesus.
e Jesus falou que o pecado dele havia sido perdoado. Então, dentro do interior do coração dele, dentro daquela multidão, eles estavam pensando, estavam razoando, eles estavam imaginando: quem é esse homem que está perdoando o pecado? Quem está pensando que ele é o quê? Então, dentro dos pensamentos dele, eles estavam questionando aquilo que outrora Jesus havia falado. Então Jesus olhou para eles e disse: por que vocês estão questionando? Vocês não creem, vocês não acreditam, vocês estão zombando dentro do coração de vocês. Mas era dentro do órgão? Não, era dentro dos pensamentos. Então nós vamos aprendendo aqui de forma muito, muito profunda essas características aqui que eu estou passando para vocês. E vamos continuar aqui. Outra coisa que fala sobre o coração: duvido no seu coração, Marcos 11, 23. Eu já lhe confere as coisas no coração. Lucas 2,19. Deixa eu olhar esse Lucas 2,19 aqui que eu tinha separado. Lucas 2,19. Lucas 2,19. Bora ver o que diz aqui em Lucas 2, capítulo 2, versículo 19. Está preso aqui o texto da Lucas 2,19. É importante a gente ler, porque está escrito, e aí você consegue gravar. Lucas 2,19. Maria guardava essas coisas, conferindo em seu coração. Quando fala de Maria, ele e a promessa de outrora de Maria via Jesus, o Cristo, o Messias. Então, quando eu olho nesses textos, eu vejo esses textos todos, e aí eu pego como base Marcos 7, 20 e 23, que fala do coração do interior do homem procede os maus pensamentos. Então, quando fala dessa parte do coração, já encerrando esse primeiro ponto que fala do coração como sede do intelecto, do pensamento, da inteligência. Então nessa parte interior eu penso, eu medito, eu reflito, eu zombo, eu questiono, eu planejo e arquiteto coisas erradas, planejo e arquiteto coisas más. Então eu devo guardar os meus pensamentos. E é impossível porque quando Jesus fala ali, como eu li para vocês em Mateus 7, 20 e até o 23, Mateus não, corrigindo, é Marcos 7, versículo 20 ao versículo 23, que fala que do coração do homem, do interior do homem procede os maus pensamentos. Eu já vou vendo que tudo começa nos meus pensamentos. Então é impossível guardar os meus pensamentos se eu não começar um processo de renovação da minha mente. Vocês lembram que falam lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, versículo 2, que fala que é para mim, para você apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se eu preciso ter uma renovação de mente, eu preciso ter uma renovação do meu entendimento. Mas como é que eu vou guardar as minhas mentes? Você pode falar: Júnior, como é que eu posso guardar a minha mente? Como eu posso guardar os meus pensamentos? Simples. O que você está colocando diante dos seus olhos? O que você está vendo? O que você está ouvindo? O que você está refletindo? O que você lembra que uma das coisas que o Senhor abomina lá, que eu li em Provérbios 6, 18, que fala pensamentos, coração que maquina mal? As pessoas planejam mal, planejam adultério, planejam roubar, planejam mentir, tudo aqui na mente. Tudo na mente as pessoas planejam, elas arquitetam. Então, assim, a minha forma de viver bem, segundo Provérbios, a minha forma para que eu possa refletir, a minha forma para que eu possa ter uma vida com êxito, uma vida bem-sucedida, é importante e é fundamental que eu deva guardar a minha mente, que eu deva guardar os meus pensamentos, que eu deva estar com a minha mente em Cristo, que eu devo estar com a minha mente nas coisas do alto, que eu devo, uma forma para ter a vida bem-sucedida, eu preciso, corrigindo, para ter uma vida bem-sucedida, a minha vida, as fontes da minha vida, ela depende de como eu vou guardar a minha mente, como eu vou guardar os meus pensamentos, como eu vou alimentar os meus pensamentos, quais coisas eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, o que eu estou refletindo, o que eu estou meditando no meu coração. Então, olha, guarde o seu coração. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, o coração é o centro das emoções. A Bíblia fala a respeito disso em vários textos, separei vários, não dá para ler todos, mas vou citar aqui a referência, porque aí você consegue ler com calma na sua casa. Coração, por exemplo, a Bíblia fala a respeito do coração alegre.
Êxodo 4,14, do coração amoroso, Deuteronômio 5,6, do coração medroso, Josué 5,1, do coração corajoso, Salmo 27,14, do coração avivado, Isaías 57,15, do coração angustiado, Jeremias 4,19, Romanos 8,2, do coração gozoso, Jeremias 15,16, do coração pesaroso, Lamentações 2,18, do coração humilde, Mateus 11:29, do coração ardente pela palavra do Senhor, Lucas 24:32, do coração perturbado, João 14:1. Todas essas atitudes do coração, antes de tudo, é da natureza emocional. Então a Bíblia fala de coração alegre, de coração triste, de coração medroso, de coração humilde. Quando está falando de coração, está falando do órgão, está falando das emoções. Então, como eu devo guardar o meu coração? O texto está falando basicamente assim, olha, guarde as suas emoções. Qual as emoções que tem dominado você? Eu passo a pergunta para você agora. Quais as emoções que têm dominado você? A raiva, o ódio, o rancor, a mágoa? Ou você está sendo movido por um amor, por uma paciência, pela alegria, por uma paz interior? Então é importante quais são as emoções que têm me dominado, quais são os sentimentos. Porque pensamentos geram sentimentos. Sentimentos, emoções. Pensamentos geram sentimentos, geram emoções. Então, no segundo ponto aqui, nós estamos falando do coração como o centro das emoções. E Êxodo 4:14 fala daquele texto que quando o Senhor chamou Moisés para libertar o povo do Egito, ele estava ali meio incrédulo, não queria, e ele estava falando, olha, não tem o teu irmão Arão, ele vai falar sobre ti. Quando tu vê o teu irmão, o teu coração vai se alegrar, o teu coração vai se alegrar. Então fala o coração nessa questão da sede das emoções. O coração alegre, como fala um salmo, como o teu texto da Bíblia fala, que o coração alegre aformoseia o rosto. Eu posso ler Deuteronômio 6:5. Vamos ver o que Deuteronômio fala do coração amoroso, que fala aquele texto lá que nós devemos amar o Senhor de todo o nosso coração. Amar o Senhor de todo o nosso coração. Deuteronômios, estou com a Bíblia aqui, então vou ler aqui. Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Um coração amoroso. Olha o que diz em Josué 5:1. Eu vou pegar esses textos aqui, são muitos textos, mas eu vou ler aqui porque é importante eu pegar pelo menos alguns e compartilhar com vocês aqui, para vocês verem que esses textos eles estão escritos. Não estou só falando por falar. Josué capítulo 5, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo todos os reis e amorreus que habitaram desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passaram, derreteu-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Então, quando o povo vizinho viu que o Senhor tinha cercado o Jordão e que o povo de Israel passou com o pé enxuto, o que aconteceu? O coração deles derreteu, eles ficaram com medo. Ficaram com medo. Medo é o quê? É uma emoção. Então eu aprendo aqui que o coração fala das emoções, da sede das emoções, das sedes dos sentimentos que tem, do coração corajoso, do Salmo 27:14, Salmo 27:14. Vamos ver, o coração corajoso, Salmo, tem que passar aqui rápido. Salmo 27:14. Espera, pois, no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Tá vendo o coração? Esse coração que fala aqui no Salmos 27, um coração corajoso, ele vai animar, ele vai fortalecer o seu coração. O coração, como eu falei, um coração perturbado. João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Não perturbe no seu coração. Então fala assim, o coração. Eu li muitos textos aqui, eu falei referência que você possa ler com calma, porque são muitos textos, não quero que o vídeo fique muito prolongado, não quero que essa aula fique muito prolongada, mas o que eu quero falar para vocês, o coração como sede das emoções. E aí eu te pergunto, sobretudo você deve guardar, vamos trocar a palavra coração, sobretudo você deve guardar as suas emoções, guarde os seus sentimentos, porque deles procede a fonte da vida. Então, se você não guarda, se você deixar o seu coração ser movido pelo ódio, pela mágoa, pelo rancor, o que você vai fazer? Você vai prejudicar a sua vida. Você não vai ter uma vida bem sucedida, você não vai ter uma vida bem realizada, porque as emoções, você tem deixado nutrir o seu coração dessas emoções. Mas tudo começa como? Pelo pensamento. Pensamento,
gera o sentimento, gera emoção. Então, o texto fala sobre eu e você guardar o nosso coração. E o terceiro e último ponto dessa tríade do coração, que eu falei, do coração como sede, sede do pensamento, do intelecto, da inteligência, o coração como sede do sentimento, das emoções, o coração como sede da vontade do homem. Diz assim: o coração sendo a vontade humana. Lemos na Escritura a respeito do coração endurecido que se recusa a fazer a vontade de Deus, como está lá em Êxodo 4:21, quando o Senhor fala para Moisés ir lá no Egito, ele fala, o coração do faraó vai endurecer. Então existe um coração endurecido para não se executar uma vontade. Outro texto que fala aqui, o coração submisso a Deus, que está lá em Josué 24:23, quando ele fala, olha, eu decido de todo o coração deitar fora os ídolos, os deuses, o meu coração está centralizado no Senhor. Existe outro texto que fala sobre vontade do coração que decide fazer algo para Deus. Esse texto eu vou ler. Do coração que decide fazer algo para Deus, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo de número 7. Esse texto eu sei quando Davi propôs no seu coração, 2 Crônicas eu anotei aqui, 2 Crônicas 6, 7, quando fala que Davi propôs no seu coração fazer uma casa para o Senhor. Onde está esse texto? Está aqui. 2 Crônicas 6, versículo de número 7. Também Davi, meu pai, teve no seu coração, ou propôs no seu coração, edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Então fala sobre vontade, sobre o desejo. Ele propôs, ele decidiu, ele quis. Então fala do coração como sede das vontades. 1 Crônicas fala também do coração que se dedica a buscar o Senhor. 1 Crônica 22, versículo 19. Do coração que deseja receber a bênção do Senhor, lá no Salmo 21, versículo 1 ao 3. Do coração inclinado ao estatuto do Senhor, no Salmo 119, versículo 36. Do coração que deseja fazer algo pelos outros, Romanos 10, 1. Todas essas atividades ocorrem na vontade humana. Então o que eu vejo? O coração também como sede das vontades, de propor, de fazer, de realizar a sua vontade. A sua vontade, qual é a vontade que você tem deixado prevalecer na sua vida? O texto fica, sobretudo, guarde a sua vontade. Você é levado pela cobiça, pelos desejos da sua carne, desejos carnais, e aí entra naquela questão de prostituição, de adultério, de lascívia, de fazer coisas erradas. Você é dominado por isso. Então tem essa tríade do coração, levar pelos pensamentos, pelas vontades e pelas emoções. E aí a gente pode, existe muito texto, mas aí chega no final quando fala sobre o coração ser um coração enganoso, o coração do homem ser um coração que eu posso falar para vocês que é um coração que é enganoso. Está lá em Jeremias. Deixa eu recordar que está lá em Jeremias, quando fala que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Então, se eu digo para você que o coração do homem ele pode ser enganoso, está falando sobre o que especificamente? Está falando sobre o pensamento do homem. Está falando sobre as vontades do homem. Está falando sobre o que? Sobre o que pode ser especificamente. Pode ser um coração inclinado a fazer vontades erradas, de ter um comportamento errado, de não ter uma conduta correta. Agora que eu lembrei, Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Vamos pegar aqui Jeremias 17. Eu tinha anotado aqui Jeremias 17. Vamos ver o que diz em Jeremias 17. Olha só o que diz em Jeremias 17. Espero que você esteja acompanhando também na sua Bíblia. Jeremias 17. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, perverso. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho os corações. Eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu caminho, segundo o fruto das suas ações. Então preste bem atenção. O coração do homem é enganoso. Pode ser enganoso por quê? Os seus pensamentos, o seu intelecto, o seu processo lógico de raciocínio pode te enganar. As tuas emoções podem te mover ao engano. A tua vontade também pode te conduzir ao engano. Porque quando fala que o Senhor esquadrinha, Deus ele esquadrinha os teus pensamentos,
as tuas emoções e a tua vontade. Ele esquadrinha de forma geral todo o teu interior. Então, olha, guarde os seus pensamentos, guarde as suas emoções, guarde a sua vontade, porque delas procede a fonte da vida. Coloque seus pensamentos naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que é perfeito, naquilo que é do alto, que você possa passar por esse processo de meditação e reflexão. Nós vimos nos outros capítulos de Provérbios que quando eu pego o texto da palavra do Senhor, medito, eu faço essa reflexão e eu guardo essa palavra na minha mente, e eu envolvo essa palavra com as minhas emoções, vai conduzir em mim uma vontade, um comportamento, atitudes diferenciadas. Então guarde o teu coração, guarde a tua mente, guarde os teus pensamentos, guarde a tua vontade. E para encerrar, eu quero ler aqui de forma breve só o último ponto, Provérbios capítulo 4, versículo 1 em diante, vai ser só uma leitura e nós encerramos, diz assim: ouve, filho, Provérbios 4, para encerrar, Provérbios 4, não vamos ler o texto aqui, fazer uma reflexão rápida. Ouve, filhos, a correção do pai, e estai atento para conhecerdes a prudência. Pois vos dou boa doutrina, não deixes a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único estima diante de minha mãe. E ele me ensinava e dizia: retém as minhas palavras no teu coração e guarda os meus mandamentos. Então aqui Salomão dando testemunho que ele aprendeu com o pai dele, que o pai dele deu instrução, que o pai dele deu orientação, que o pai dele ensinou a ele, dizendo: olha, guarda minhas palavras e guarde elas no meu coração. Então, Provérbio 4 fala desse ensinamento de um pai para um filho. Então, o que eu aprendo aqui é que a sabedoria pode ser passada de pai para filho, que a sabedoria pode ser passada de geração em geração. Mas qual é o conselho principal que Davi dá a Salomão? Que, olha, guarda as minhas palavras no teu coração. E essas palavras é qual? Aí continua: adquire a sabedoria, adquire inteligência. Não te esqueça e não aparte das palavras da minha boca. Não desampare a sabedoria, ela te guardará. Ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria assim. Com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Ela exalta e ela te exaltará. Abraçando tu, ela te honrará. Dará a tua cabeça como um diadema em graça e uma coroa de glória entregará. Então o texto vai falando aqui, olha, adquire sabedoria, olha o conselho de um pai para o filho, adquire sabedoria. E como eu adquiro sabedoria? Você lembra que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então quanto mais eu temo ao Senhor, quanto mais eu busco temer ao Senhor, eu vou buscando sabedoria. E como essa sabedoria vai produzir conhecimento? Também o provérbio diz que o conhecimento sai da boca do Senhor. Então eu tenho esse relacionamento com Deus para que eu possa temer ao Senhor e através da sua palavra eu receba da parte de Deus esse dom de receber essa sabedoria do alto, e a palavra do Senhor vai produzir na minha vida conhecimento, e através de eu buscar, de eu anseiar por essa sabedoria, ela vai me honrar, ela vai me exaltar, ela vai fazer que eu tenha uma vida com excelência, e eu tenha grande resultado na minha vida. E o texto continua, versículo 10, ouve, filho meu, aceita minhas palavras e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas carreiras direitas te fiz andar, por elas andando não embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Pega-te a correção e não largues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita, não passes por ele, desvia-se dele e passa por largo, pois não dorme e nem fizeram mal. Foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque come o pão da impiedade e bebe o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não te apartes dos teus olhos, guarda-te no meio do teu coração, porque são vida para os que acham, saúde para o seu corpo. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Desvia-te de ti a tortuosidade da sua boca, e alonga de ti a perversidade dos seus lábios. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés,
e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Provérbios capítulo 4, tem versículo 1 ao versículo de número 27. Então, o final do texto fala aquilo que a gente já tem basicamente estudado nos outros capítulos. Faz essa distinção do caminho do justo e do caminho do ímpio. E o caminho do justo, ele vai trazer benefício, ele vai te dar vida longa, ele vai te trazer paz, ele vai te trazer tranquilidade, ele vai gerar, por exemplo, em você riqueza. Então faz sempre essa distinção do caminho do ímpio e do caminho do justo. E ele indica, olha, anda pelo caminho daquilo que é justo. E ele ainda fala, olha, eu te ensinei o caminho correto, eu te ensinei o caminho da sabedoria, eu te ensinei o caminho que é direito, te apega, vai nesse caminho porque você vai ter excelentes resultados. Quero agradecer você que chegou aqui até o final desse conteúdo. Repetindo aqui de novo, que você possa estar aqui curtindo o nosso trabalho, que você possa estar deixando o seu comentário, que você possa estar nos seguindo e principalmente compartilhando esse material com o máximo de pessoas. Gratidão, e quero encerrar dizendo, você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Tchau e até a próxima aula.